Glória a Deus. Meu nome é Robertson, eu tenho 32 anos, essa carinha de 25, e vou compartilhar um pouco com vocês do que Deus tem feito na minha vida profissional, para ser mais exato. Um testemunho mais específico nessa noite, amém? Eu me converti em 2011, pastor, só dá aquele sinalzinho dos 10 minutos aí, porque dá microfone para quem gosta de falar, é um perigo pedir 15 minutos. Nova Aliança. Eu me converti em 2011, aqui nessa igreja, mais ou menos ali pelo meio, numa tarde de milagres, em 4 de fevereiro de 2011. Eu queria que a mesa aí colocasse 2 versículos aí para nós, se puder botar um do lado do outro, colocasse Provérbios, capítulo 18, verso 9, e capítulo 6, do verso 6 ao 9 aí para nós. Quando eu me converti em 2011, dia 4 de fevereiro, eu estava desempregado, e eu passei os dias de fevereiro orando, pedindo a Deus para abrir uma porta de trabalho para mim. E eu lembro que o Deilo está por aqui? Vigiou não, varão. Eu lembro que eu fui morar com o Deilo na casa dele, e nesses primeiros dias de convertido, né, a gente almoçava, e depois do almoço ia tirar aquele cochilo, te deitava ali um pouquinho, ficava conversando. Quando dava 3, 4 horas da tarde, dizia que ia caçar um trabalho. No outro dia a mesma coisa, até que mais ou menos depois de uma semana, coloca Provérbios capítulo 6 primeiro aí para nós. Versículo 6 ao 9. Depois de uma semana de convertido, Deus veio com a primeira revelação que eu recebi de Deus, foi essa palavra de Provérbios capítulo 6. A primeira revelação que eu me lembro que veio como uma rema no meu coração, foi Deus falando assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende dos seus caminhos. E eu lembro que no dia seguinte de eu receber essa palavra, naquele ritual ali de almoçar e tirar um cochilinho, essa palavra começou a bater no meu coração: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. E eu lembro que eu de um salto, eu falei: rapaz, eu não vou mais ficar nessa vida desse jeito não, eu vou conseguir um trabalho. Então eu comecei a procurar um trabalho de verdade naquele tempo, e dia 1º de março eu consegui o meu primeiro trabalho depois de convertido, de fato. E eu trabalhei nessa empresa por 3 anos e meio. Era uma empresa de compra e venda de gado. Foi um tempo onde eu cresci muito, eu aprendi muita coisa. E em 2014 essa empresa fechou. O frigorífico da época tirou a representação da empresa, e essa empresa acabou fechando. Foi um tempo maravilhoso para mim, onde eu aprendi muito. Mas nesses primeiros 3 anos e meio de trabalho, eu não tinha tido uma revelação de Deus do que a vida profissional de um homem podia fazer ministerialmente na vida dele. Ou melhor, o que a minha vida profissional, como ela poderia interferir naquilo que Deus tinha preparado ministerialmente para mim. E quando essa empresa fechou, meu patrão pagou todos os direitos, isso em 2014. Eu lembro que eu tinha muita fome de Deus, buscando muito a Deus. E eu tinha uma convicção no meu coração quando essa empresa fechou. Eu falei: rapaz, essa empresa fechou porque não é mais para eu trabalhar, pastor. Tinha uma revelação no meu coração, que eu não sei de onde é que tinha vindo essa revelação, não. Não é mais para eu trabalhar, cara. Eu acho que Deus vai me colocar no ministério. Eu vou começar a trabalhar integralmente no ministério. Então, como bom crente da Nova Aliança, eu fui orar. Fui fazer um jejum. Passei 30 dias jejuando e orando, perguntando para Deus o que Ele queria ministerialmente para mim, que eu sabia que Ele não queria mais que eu trabalhasse. Então, um dia, já bem perto do fim do jejum, eu lembro como se fosse hoje, eu estava de joelhos orando, e eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim para mim: meu filho, ele tem um jeito especial de falar comigo. E eu sabia, fiquei bem caladinho esperando ele falar, e ele disse assim: meu filho, vai trabalhar. Eu falei: não pode ser o Senhor falando comigo.
Eu continuei, Senhor, como assim, Senhor? E eu ouvi mais forte a voz do Espírito Santo, vai trabalhar. Então eu fiz mais um período de jejum e oração para entender o que Deus estava falando comigo nessa perspectiva de trabalho. Então eu entendi, cara, se Deus quer que eu vá trabalhar é porque ainda tem um tempinho aí de trabalho para mim. Fui trabalhar. Eu abri na época, em 2014, uma empresa, eu abri um restaurante pequeno, entregas de marmitex. Passei um ano com esse trabalho, entregando marmitex na cidade de Imperatriz, de meio-dia às 2 da tarde, no sol quente. Botei uma caixa na bizinha, entregando marmita. Depois consegui abrir o espaço do restaurante. Trabalhei por um ano, um pouco mais de um ano nesse trabalho. Eu tinha um contrato com uma grande empresa na época para fornecer marmitex. E essa empresa me deu um cano. Eu quebrei literalmente, tive que fechar o restaurante. Mas eu falo isso com a satisfação depois daquela palavra de hoje de manhã, né, pastor? Eu quebrei. Mas é bom falar eu quebrei. Não é bom ter quebrado. Não é bom quebrar, é bom ter quebrado. E quando quebrou o restaurante, irmãos, o que é que eu pensei? Eu falei, pronto, era mais esse tempo que Deus queria de trabalho para mim. Agora é ministério. É só ministério. E eu comecei a orar de novo, pedindo direção de Deus. Só que tinha uma diferença, irmãos. Em 2015, quando eu quebrei, eu tinha um filho recém-nascido com 1 mês de idade, o Ian. Não dava mais para ficar olhando para ele e esperando alguma coisa acontecer. E eu já tinha uma revelação de que eu não podia ser um homem preguiçoso. Então, eu comecei a procurar um trabalho novamente. Foi quando eu fui trabalhar com o pastor Ezi no Armazém Tropical, em 2016. Finalzinho de 2015, eu fui trabalhar com o pastor Ezi. Foi quando eu recebi essa revelação. Eu acho que Deus gosta tanto do pastor Ezi, que ele me deu essa revelação quando eu fui trabalhar com ele. Provérbios 18:9. Eu sempre fui dedicado em meu trabalho, sempre fiz minhas coisas com zelo, mas essa palavra, ela veio como um divisor de águas profissional para mim, em Provérbios 18:9. Que diz assim: quem é relaxado em seu trabalho, causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Uma versão, eu não sei se essa é NVI, mas eu acredito que não. É? Não. A versão NVI diz que aquele que relaxa no seu trabalho, aquele que é descuidado em seu trabalho, é irmão do que traz destruição para ele. E eu recebi essa palavra quando eu comecei a trabalhar no armazém do pastor Ezi. Então foi uma revolução profissional essa revelação para mim. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Não dá para eu ser do mesmo jeito que todo mundo. Não só pelo que o trabalho exige, mas pelo que eu recebi de Deus e pela palavra que eu recebi de Deus, eu preciso fazer algo diferente aqui dentro. Então eu trabalhei com o pastor Ezi no armazém por 1 ano e 2 meses, do final de 2015 até o final de 2016, na verdade, foi 1 ano. Mas trabalhei com uma outra mentalidade. Eu comecei a entender o que Deus queria fazer na minha vida profissional nesse ano. Para vocês terem uma ideia, quando eu conheci a minha esposa em 2011, ela pegou, eu estava indo deixar ela em casa e eu lembro que eu falei assim, amor, você quer casar comigo mesmo? Ela falou, quero, né? E eu falei para ela assim, olha, é o seguinte, Deus, isso em 2011, Deus me chamou para ser pastor, eu vou ser pastor. E você sabe que pastor ganha mal, né? Hoje mudou, né, pastor? Graças a Deus. Está mudando. Falei, minha filha, pastor não ganha assim, pastor não consegue andar de Hilux assim, né? Pastor não consegue fazer algumas coisas. E ela, meu filho, eu quero casar com você, independente disso. E em 2016, quando eu recebi essa palavra profissional, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu era alguém que eu não queria ganhar dinheiro. Eu trabalhava pela obrigação de pagar as contas, apenas isso. Mas eu não queria ganhar dinheiro, eu tinha medo de ganhar dinheiro e me corromper, e me desviar do Senhor, e sair dos seus caminhos. Eu não queria ganhar dinheiro. Então de 2014 até 2016, Deus começou a me dar palavras de riqueza, de que eu iria prosperar, de que eu iria ganhar dinheiro.
pastora Fátima começou a ver uns caminhões de ouro caindo em cima de mim. E irmãos, eu acredite, talvez você gostaria de ouvir uma palavra dessa e dizer assim, glória a Deus, aleluia, eu recebo. Na época, eu ouvi essa palavra e dizia assim, cumpra-se a vontade de Deus. Cumpra-se a vontade de Deus, com muito medo. Até que eu comecei a entender, em 2016, o que um homem de Deus pode fazer com dinheiro nas mãos. O que um homem de Deus profissionalmente bem colocado, o que um homem de Deus bem profissionalmente bem alocado, o que ele pode fazer ministerialmente dentro do reino de Deus. E para eu caminhar para finalizar, que o pastor já me avisou ali, em 2016 eu fazia trabalhos financeiros, eu ia para o banco quase todos os dias, irmãos. E eu ia costumeiramente antes das 4 do banco fechar, e ficava geralmente até as 6 da tarde lá. Irmãos, e tinha um hábito, entre todos os que faziam o mesmo serviço que eu, parece que os caras gostavam daquilo ali. Eles gostavam de ir para o banco 3 horas da tarde, Marcos, e ficar lá até 6 horas. Eles saíam de lá 6 horas e iam embora. Eles ficavam conversando, alguns até dormiam na cadeira do banco. Irmãos, eu ficava agoniado de ficar ali dentro. Eu lia livros. E em 2016, Deus começou a despertar um sonho em mim. Eu falei, cara, eu quero ser bancário. Eu confundi bancário com banqueiro, né? O banqueiro é o dono do banco. Aí eu falei que queria ser bancário. Era para falar que queria ser banqueiro, Ricardo. Eu falei, cara, eu quero ser bancário. Então eu descobri o que um bancário precisava fazer, o que eu precisava fazer para ser um bancário. E eu ia fazer os trabalhos bancários, irmão. O que eu comecei a fazer? Eu descobri que para ser bancário eu precisava passar numa prova chamada Ambima. Tem algum bancário aqui? Deus te abençoe. Ó, meu chefe está ali comigo, o Edilson. Tem algum outro aí? Que Deus te abençoe, viu, irmão? Eu descobri que eu precisava passar na Ambima. Então, ali por meados de setembro a dezembro, eu ia para o banco fazer os serviços bancários. Eu pegava a apostila e comecei a estudar para essa prova, ainda trabalhando com o pastor Ezi. E em dezembro, eu tinha deixado o meu currículo em alguns bancos. E em dezembro eu recebi uma ligação de um dos bancos. A mulher me fez uma entrevista por telefone. Perguntou se eu podia fazer uma entrevista com ela pessoalmente no dia seguinte. Eu fui até lá. Fui entrevistado por ela. E a primeira coisa que ela me perguntou foi assim. Uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi assim: você tem Ambima? Que era a certificação profissional. Eu falei assim: não tenho, mas já estou estudando, lhe entrego tal dia. Aí ela continuou a entrevista, passei por mais alguns processos, e antes dela finalizar a minha contratação, em janeiro, ela falou assim: você me garante que você me entrega essa prova dia tal? Eu falei assim: eu lhe garanto. Então eu passei alguns dias isolados, estudando. Fui contratado pelo banco dia 9 de janeiro de 2017. Deus realizou esse sonho na minha vida. Dia 14 de janeiro, uma semana depois, eu passei nessa prova. Na primeira delas. Irmão, só que eu entrei no banco com uma mentalidade. Eu passei 6 meses no banco, trabalhando em uma área. E eu descobri que aquela não era a área que eu queria dentro do banco. Essa palavra de 18:9, ela caminhava dentro de mim. Eu não procrastinava, eu não deixava nada para o amanhã. Estou falando aqui com muito temor, porque o meu gestor no primeiro ano está sentado ali, ó. Se eu estiver mentindo, ele levanta e grita. Eu trabalhava com um afinco, eu não tinha horário. Eu e ele mais um. A gente tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Nunca olhei para isso. Trabalhei 2017 sabendo que eu queria ir mais longe. Então, depois de 6 meses no banco, eu e minha esposa começamos a orar pedindo uma promoção. Eu queria sair da área operacional e queria ir para uma carteira comercial. E 6 meses orando. Em janeiro de 2018 eu fui promovido para gerente de pessoa física na carteira comercial. Entrei nessa carteira. 6 meses depois de estar nessa carteira pessoa física, eu já sabia que eu não queria permanecer ali, pastor. E eu comecei a orar a Deus falando: Senhor, eu quero ser gerente de agronegócios. Isso em julho de 2018. Então eu e minha esposa começamos a orar de novo, colocar diante de Deus.
Só que para ser gerente de agronegócio eu tinha que fazer outra prova de novo, que era a CPA, o outro nível dela. A 10 era para entrar e a 20 era para trabalhar com carteira alta renda. Isso já agora, entramos em 2019. Irmãos, em julho de 2018 eu entrei no sistema do banco, coloquei lá, desejo ser gerente alta renda de agronegócios, em julho de 2018. De lá para cá eu coloquei no papel dos sonhos, dentro da minha caixinha lá em casa, comecei a orar para minha esposa. E quando foi em 2019, não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer, humanamente falando. O atual gerente de agronegócios foi promovido, recebeu uma proposta. Então eu chamei os meus gerentes, falei para eles, olha, eu quero essa cadeira, eu quero esse lugar para mim. Chamei o superintendente, depois chamei um regional, conversei com eles. Irmão, só que eles me fizeram algumas perguntas. Pessoal, você sabe fazer isso? Você já fez alguma coisa da carteira? E eu vi como Deus foi gracioso comigo em todos os anos, até chegar esse momento de 2019. Se eu não tivesse trabalhado 3 anos e meio com compra e venda de gado, mas não só trabalhado, irmãos, trabalhado com dedicação, estudado, aprendido do negócio, eu não teria conquistado essa carteira. Eles me perguntaram se eu poderia entregar outra prova, irmãos. Chamei meu pastor Ricardo, falei, pastor, o senhor vai me ver sumido só uns 30 dias da igreja, eu vou para o culto de domingo, mas o resto aí o senhor me dá um time. Eu passei 30 dias isolado dentro de casa, estudando. Fiz a prova dia 19 de agosto desse ano e eu passei. E agora em julho de 2019, em setembro, dia 1º de setembro desse ano, foi efetivada a minha promoção para gerente de carteira alta renda de agronegócios. Irmãos, é para a glória de Deus. E eu vou concluir lhe dizendo assim, irmãos, tem muita graça de Deus, tem muito favor na minha vida profissional, em tudo que eu vivi até aqui. Mas Deus, Ele colocou as portas diante de mim. E na maioria das vezes eu estava com a chave na mão para abrir. Eu tive que estudar, eu tive que fazer um esforço. Irmão, você não sabe como é ruim estar dentro de um quarto estudando lá e seu filho entrar, bater na porta. Pai, vamos brincar comigo. Eu falar assim, ô filho, papai hoje não pode. Porque eu sabia que Deus estava me capacitando em todos esses anos para chegar nesse momento. E hoje eu estou lá, sabendo aonde eu quero estar daqui 2 anos e o que eu preciso fazer para ir de lá para mais longe. Agora, irmãos, entenda, aonde Deus me colocou hoje. Irmãos, eu sou um menino de 32 anos, do Estreito. Eu ainda não terminei nem a faculdade. Estou cursando agronegócios agora. Eu sou um improvável de Deus, que Deus tem colocado para sentar com os homens mais ricos dessa cidade. Que Deus tem colocado diante dos homens mais poderosos da nossa região. Eu tenho sentado, almoçado com eles. E não por acaso, irmãos. Eu sou alguém que eles param para ouvir. Hoje, se você me perguntar o preço da soja, eu sei. Eu não sou plantador de soja, mas eu sei o preço da soja. Eu sei o preço do gado. Eu sei como fechou o dólar sexta-feira. Eu sei qual é a previsão de mercado para segunda. Porque eu entendi, irmãos, que para cumprir em plenitude o meu chamado em Deus, eu preciso mais do que ler a Bíblia, mais do que orar. Eu preciso me tornar um homem completo para ser completo no que Deus me chamou para fazer. Quero que você levante, eu quero orar por você. Dê um glória a Deus, essa palma é para o Senhor. Eu sei que estourou o tempo, pastor, mas eu quero orar. Eu sinto de Deus que Deus tem uma chave para virar. Eu sei, irmãos, eu ainda sou muito pequeno perto daquilo que eu quero me tornar. Porque antes, quando eu não queria dinheiro, eu tinha medo de me corromper. Hoje eu falo para Deus, Senhor, me entregue todo o dinheiro do mundo, porque eu sei onde eu vou colocar ele. Eu sei onde colocar dinheiro, irmãos. Eu tive a graça de Deus, para a glória de Deus, de em 2017 dar um carro para uma pessoa de presente. Quero dar outro. Quero dar casas. Irmãos, eu quero orar, porque em 2016 uma chave de entendimento teve que virar dentro de mim, para eu entender. Agora, irmãos, escute aqui. Eu fiz 3 alianças com Deus nesses anos. Primeiro, eu tenho 8 anos de convertido. Eu nunca falhei nos meus dízimos, nas minhas ofertas.
para a glória de Jesus. Eu sempre fui fiel em dízimos e ofertas. Há um tempo eu entendi que dízimos e oferta, ela não é o final do que Deus nos pede, ela é o início. Ela é apenas o ponto de partida de onde Deus nos chama para ser fiel. Eu decidi ser fiel a Deus nos meus dízimos e ofertas. Eu decidi ser íntegro em meus negócios, em todos eles. Nunca faltar a verdade com as pessoas diante de mim. E meu terceiro compromisso, eu decidi ser fiel à minha esposa nos detalhes. Eu entendi que esses são 3 pilares para um homem se tornar aquele homem capaz, pastor, de aquela visão dos containers que ainda não foram entregues. Eu acredito que esses são os 3 pilares para que Deus possa entregar essas provisões para o homem desse tempo. Amém? Levante suas mãos, abra seu coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Jesus. Te dar honra e te dar glória por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que sem a tua graça, eu sei que sem o teu favor, sem a tua misericórdia, Deus, nada poderia ter acontecido. Jesus, mas há uma geração de homens aqui, Deus, com um coração ansioso, com um coração desejoso de viver algo sobrenatural em ti, Deus. E eu oro nessa noite, Senhor, para que uma chave vire dentro de nós. Vira uma chave de entendimento, vira dentro de nós uma chave de compreensão, nos torna homens íntegros, nos torna homens de valor, nos torna homens, Senhor, que vão além do que a sociedade consegue enxergar, para que a gente possa fazer algo além do que o ministério possa nos mostrar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser homens segundo o teu coração para esse tempo. Nós queremos nos tornar, Deus, homens confiáveis, Senhor. Nós queremos nos tornar homens confiáveis, que o Senhor entrega as riquezas dessa terra, porque sabe, Deus, que nós saberemos colocá-las nos lugares certos, para o louvor e glória do teu nome, Jesus. É que nós oramos, te agradecendo e te engrandecendo, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.